Boa noite a todos, boa noite, doutora Sandra, muito obrigada. Marcos Vinícius, boa noite. Estamos aqui no Conversando no Micromeio 25º já, né? A gente agradece muito a presença de todos os palestrantes que já passaram por aqui, que a gente convida, vem aqui, reserva um tempo, né, para vir transmitir conhecimentos para vocês, que esse é o objetivo do canal. O Marcos Vinícius vai dar alguns recados e a gente vai iniciar as palestras. Eu só queria agradecer muito a doutora Sandra, estou muito feliz com ela aqui hoje, muito mesmo, muito obrigada. Marcos? Boa noite, Janaína, boa noite, doutora Sandra, é um prazer revê-la e ter a senhora na nossa live aqui. A todo mundo que está online agora na internet, todo mundo que vai ver a gente depois no YouTube em casa com calma. São 7h32, estamos começando bem no horáriozinho hoje em dia. Agradecemos a doutora Sandra, né, Janaína, que foi uma contratação demorada para vir fazer a live com a gente. Quem é da área de indústria hoje já conhece a doutora Sandra Moreno de nome, pode não conhecer pessoalmente, mas de nome já conhece a doutora Sandra, com muitos anos de trabalho na indústria farmacêutica. A doutora Sandra, vou falar um pouquinho sobre ela. A doutora Sandra tem mais de 20 anos entre empresas da indústria de farmacêutica, né, como controle de qualidade, produção de injetáveis, e hoje, já faz mais de 10 anos, tem a sua consultoria. Então, hoje, a doutora Sandra trabalha nas 11 posições, ela joga em todas, e aí fazendo treinamento, consultoria por esse Brasil inteiro na área de microbiologia, sempre com foco, né, trazendo a experiência dela na área de indústria, que ela tanto trabalhou e tanto ficou conhecida no mercado, né? Doutora Sandra, muito obrigado. Essa próxima hora eu tenho certeza que já vai bater um papo legal, aprender um monte de coisa, relembrar um monte de conceitos o que é a microbiologia dentro de uma farmacêutica, né? Para quem conhece, vai relembrar, para quem não conhece, vai aprender. Essa é a intenção do canal. Para você que quer o certificado dessa live com a doutora Sandra, entra depois lá no Instagram, deixa o seu nome, o e-mail, que a gente vai mandar semana que vem o certificado para vocês de 1 hora dessa live da gente, tá bom? Doutora Sandra, o canal é todo seu. Bom, pessoal, boa noite. Eu que agradeço o convite, né, da Janaína, do Marcos Vinícius. É um prazer assim, muito grande estar aqui com vocês. É um canal muito bacana, né, que a gente precisa mesmo disseminar conhecimento, né? Então, assim, uma iniciativa maravilhosa que vocês tiveram e vocês estão de parabéns, tá? Então, eu que agradeço. E podemos começar? Bom, pessoal, hoje eu vou falar de monitoramento microbiológico ambiental na indústria farmacêutica, que é uma área, né, bastante importante dentro da indústria, como vocês vão ver aí durante a minha explanação. E aí, a gente fala de monitoramento ambiental e qual é o principal objetivo dessa ferramenta? É fornecer, né, garantia que as salas limpas, os equipamentos de ar limpo, forneçam um ambiente de limpeza de ar adequado de acordo com os requisitos do projeto para atender às legislações vigentes. O programa de monitoramento ambiental, ele também avalia o programa de desinfecção e ele também detecta, né, com eficiência as excursões dos limites ambientais e avalia, né, o risco da qualidade do produto. Então, esse é o principal objetivo do monitoramento ambiental, uma ferramenta muito importante dentro da indústria farmacêutica. Então,
dentro da indústria farmacêutica, nós produzimos, né, produtos estéreis, e aí a gente tem produto estéril que são fabricados, envasados, e depois tem uma esterilização terminal, né? E o que significa essa esterilização terminal? São produtos que, depois de envasados, eles passam por uma esterilização que garante para a gente, né, o mínimo de contaminação microbiana, tá? E a esterilização terminal é um processo ativo de morte de contaminantes, tá? Então, essa esterilização, ela pode ser por autoclavação, né, por vapor úmido, por óxido de etileno, enfim. Isso seria um medicamento com esterilização terminal, tá? E a gente também tem os produtos que são fabricados com processamento asséptico. O que é um processamento asséptico? São produtos, né, que não podem sofrer esterilização terminal. Por quê? Porque dentro da sua formulação possuem matérias-primas que não podem chegar a níveis altos de temperatura, né? Porque elas podem se desnaturar. Então, esses produtos eles são fabricados a todo tempo, que a gente chama de processo asséptico. Então, o tempo todo ele é feito através de técnicas assépticas. Então, desde a manipulação até o enchimento. Então, é um produto, tá, fabricado muito crítico. Então, o nosso foco, né, no monitoramento ambiental é muito voltado para esses produtos de processamento asséptico, porque os produtos com esterilização terminal, a gente já tem, né, a segurança da esterilidade, porque a gente tem o equipamento que faz a esterilização do produto validado, que nos garante, né, um nível de segurança. Já no processamento asséptico, a gente depende muito de técnicas assépticas e a gente depende muito do fator humano. Então, é um foco muito grande em cima desses produtos com processamento asséptico. E aí, esses produtos, né, porque eles precisam de todo esse controle, eles são fabricados em salas limpas, né, que tem um requisito essencial lá na produção asséptica. Então, a gente precisa ter uma área limpa para fazer a produção desses medicamentos com processamento asséptico. Como eu falei, né, como a gente faz todo o processo através de técnicas assépticas, através dos operadores, né? Então, isso é muito crítico, porque como nós somos o maior veículo de contaminação, esses operadores, eles têm que ter um treinamento muito rígido, né? Um treinamento muito específico para a gente amenizar esse impacto humano, né? Nessa manipulação desse processamento asséptico. Nós também temos na indústria farmacêutica os produtos não estéreis, tá? São produtos que a gente admite, tá, uma carga microbiana que é limitada conforme a via de administração. Então, eu posso ter, né, um xarope oral, e aí lá na farmacopeia existe a especificação para esse produto, tá? Então, ele pode ter, no caso, 100 unidades formadoras de colônias e ausências de alguns patógenos, como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. E esses produtos que não são estéreis, eles não têm requerimento, tá,
de serem fabricados nessas áreas limpas, ok? Mas é lógico que precisam ter um nível de limpeza adequado. E hoje nós precisamos fazer muitas estratégias de controle de contaminação, porque até os produtos não estéreis, né, tem uma exigência. Então, existem produtos que não são estéreis, mas são produtos muito, muito críticos, que precisam de uma atenção também toda especial, né? Um exemplo é pomada utilizada para queimado. É um produto muito crítico. Então, olha assim, ele não precisa ser estéril, mas ele tem que ser fabricado dentro de um ambiente, tá, controlado, ok? Então, o que é uma tecnologia de sala limpa? São áreas, né, que têm um controle ambiental definido em termos de contaminação por partículas, tá? Viáveis, né, que são as partículas, né, a contaminação microbiana, e de partículas não viáveis. E essas salas, elas são projetadas e construídas, né, de forma a reduzir a introdução e a geração e retenção de contaminantes em seu interior, tá? E como é que a gente chega nessa tecnologia de sala limpa? O principal método, né, a gente precisa de uma qualidade de ar dentro dessa área limpa, para a gente conseguir um nível de limpeza, né, aceitável para a gente poder fabricar esses produtos. Então, essa área limpa, né, essa qualidade do ar, ela é fornecida por um sistema que a gente chama de AVAC, que é um sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Também é conhecido como HVAC, tá? E aí, esse sistema, ele é composto, né, de pré-filtro e de um filtro absoluto de alta eficiência que filtra, né, as partículas de ar, né, para a gente obter essa sala limpa, tá? Aqui a gente tem eu trouxe essa tabelinha para mostrar para vocês o nível, tá, total de partículas não viáveis. Então, a gente tem aí, e como que a gente classifica, né, essas áreas? A gente classifica em grau A, grau B, grau C e grau D. Para cada grau de área, eu tenho um tamanho de partícula, tá? Em que eu conto essas partículas, né? Projetei minha área limpa, e aí eu também tenho que pensar qual é o produto que eu vou fabricar. Eu vou fabricar um produto estéril? Eu vou fabricar um produto não estéril? Qual o nível de área limpa que eu vou precisar? Então, esses tamanhos de partícula, eles orientam, né, a que nível de grau eu vou precisar para os meus produtos que eu quero fabricar. Então, a gente tem aí partículas de 0,5 e de 5 micras. Então, quando eu penso em projetar uma área limpa, primeiro eu tenho que pensar qual tipo de produto que eu vou estar fabricando nessa área. Se eu vou fabricar um produto de processamento asséptico, que eu preciso ter um controle muito rígido, eu preciso de uma área de grau A, em que eu tenha níveis de partícula bem pequenos, tá? Tanto quando em repouso, quanto em operação, tá? Então, eu vou fazer essa área limpa. Então, primeiro eu vou contar essas partículas em repouso, né? Vou preparar a minha área, vou colocar meus filtros, o meu sistema de ventilação, o meu sistema de ar, e a partir do que eu quero, né? Eu vou graduar essa área, ou grau A, ou grau B, ou grau C, ou grau D.
Então, se eu preciso de fazer um produto de processamento asséptico, a minha área vai ser uma área grau A, tá? Se eu vou fazer um produto de esterilização terminal, eu necessariamente não preciso fazer uma área de grau A, eu posso ter uma área grau B. Se eu vou fazer um produto, como eu disse lá, né, da pomada para queimado, eu posso escolher uma área grau C. Então, vai depender que tipo de produto eu vou fabricar para eu poder escolher como vai ser essa área. Então, a nível de partícula, tá? Que a gente chama de grau de limpeza da área. E aqui, nesse quadrinho, eu trago para vocês quais são os níveis de contaminação microbiana, tá? Para cada área, para cada grau de área. Então, se eu preciso de um produto que seja fabricado no grau A, se vocês repararem, eu não posso ter crescimento, tá? Em nenhuma metodologia, é ausência de crescimento. Então, vejam como é crítica essa área, né? E se a gente tem pessoas envolvidas, olha a maior criticidade que a gente tem que ter em relação à operação, né? Porque são as pessoas que estão ali, né, operando. Então, é um nível assim de treinamento muito alto, muito rígido, muito específico. Pessoas que trabalham dentro dessa área, elas são o tempo todo treinadas, né? E são qualificadas. Não é qualquer pessoa que trabalha nessa área, porque a gente tem que ter ausência de crescimento microbiano, porque esse produto ele não vai sofrer esterilização terminal, tá? Então, é uma das coisas mais críticas dentro da indústria farmacêutica na produção asséptica. E aí, como é que a gente começa o nosso... Então, a gente já tem a nossa área limpa definida, né? Em termos de tamanho de partícula e em termos de contaminação microbiana. E aí eu tenho que pensar, né? Eu tenho que fazer um programa de monitoramento ambiental. E esse programa ele tem que ser bastante abrangente. E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer uma análise de risco, né? Para eu começar a implementar esse programa de monitoramento ambiental. Então, é uma coisa que hoje em dia a análise de risco é feita para tudo dentro da indústria farmacêutica. Tudo a gente tem que fazer uma análise de risco, tá? Então, no programa de monitoramento ambiental também, ok? E aí, esse programa, ele fornece para a gente, né, os resultados, tá? Que ajudam a gente a confirmar, né? Se a gente a confiabilidade do projeto que a gente planejou, tá? A validação desse projeto. A gente também faz, verifica, né, a operação de todo esse sistema e a eficácia do programa de desinfecção. Então, isso tudo é monitorado dentro desse programa. Tá? E isso tudo vai trazer um retrato, né, de que a nossa área limpa ela está funcionando sob controle. E isso é, né, muito importante, porque depois que a gente faz a nossa área limpa, a gente tem que fazer a validação. Será que eu escolhi uma área de grau A? Então, vai ter filtro XYZ, né? Eu vou ter tamanho de partículas de 0,5 e de 5 micras, e eu preciso me certificar. Então, eu faço a minha validação de projeto, tá?
E aí, eu preciso também, né? Depois que eu faço toda essa certificação, a microbiologia entra em ação. Ela vai lá se certificar se a parte microbiana está de acordo com a legislação, né? Com nível de contaminação adequado para cada grau de área que eu escolho. E também precisamos, né, fazer um sistema da eficácia do programa de desinfecção. Essas áreas têm que sofrer desinfecção também, né, rígida. Então, todos esses resultados, né, esse programa, ele vai trazer esses resultados para que a gente tenha um controle total dessa área limpa. Ela tem que estar o tempo todo sob controle. E esse programa ele é composto, né, dos seguintes elementos, né? Então, eu faço monitoramento ambiental de partícula não viável, que são lá as minhas partículas de 0,5 e 5, que para cada grau, né, cada ambiente, eu vou ter um número X de partículas limite, tá? Esse programa também eu faço monitoramento ambiental e pessoal, que aí é a partícula viável, né? A partícula microbiana, né? A contaminação microbiana. A gente faz controle de temperatura, de umidade relativa, de pressão diferencial, tá? E outras, né, características específicas de cada produto, né, que a gente vai fabricar. Esse programa também, a gente chama de APS, tá? Que é um elemento, né, que a gente usa somente para produto fabricado asepticamente. O que vem a ser um APS? É uma simulação de processamento asséptico. Como isso é feito? A gente, ao invés de invasar o produto, nós invasamos meio de cultura. Então, o que a gente consegue, né, fazendo isso? Você está trabalhando com meio de cultura. Então, todo o processo, ele está ali, né, e com meio de cultura, e qualquer coisa que esteja fora, tá, das especificações, ou do próprio operador, se ele teve uma falha na técnica asséptica, se teve uma falha de equipamento, se teve uma falha no sistema de ar, tudo isso é verificado nessa simulação de processamento asséptico. Essa simulação de processamento asséptico, ela é normalmente feita 2 vezes ao ano para cada tipo de formulação. Então, é uma coisa que ajuda muito, né? Porque se você não tivesse, a gente não pode ter contaminação nenhuma, tá? Esse processamento, essa simulação, ela tem que retratar exatamente a rotina, tá? Do teu processo, tudo que você faz na sua rotina, na fabricação do seu produto, você vai fazer nessa simulação de processo, com um meio de cultura. Então, por exemplo, fabricantes de meio de cultura, né? Que eles estão o tempo todo fazendo processamento asséptico, estão o tempo todo validando o seu processo de fabricação, de invase. Então, é o tempo todo fazendo isso. Então, na indústria farmacêutica, a gente também faz, né? A gente não usa o produto, a gente usa o meio de cultura. Então, é o quê? Para avaliar todas as operações assépticas. Então, monta equipamento,
né, faz o invase, a gente simula intervenções de manutenção, a gente simula falta de luz, de energia, problemas no fluxo laminar. Tudo isso a gente faz dentro dessa simulação de processamento asséptico. E essas informações, né, desses sistemas, elas são, para que elas são, né? Elas são utilizadas para quê? No final, tá? Quando você faz a liberação do seu lote de produto, você só libera lote de produto se você não tiver nenhum desvio no seu monitoramento ambiental, tanto microbiológico como físico, né? De partícula, de temperatura, de umidade, de pressão diferencial. Então, essas informações, elas são utilizadas, né? Primeiramente na liberação, na avaliação periódica que a gente faz de produto, tá? A gente, anualmente, a gente revisa, né? A gente vê todos os resultados dos produtos, se teve algum desvio, né? E para a gente melhorar, né, o nosso processo, tá? É utilizada também na investigação de processo de desvio, e essas informações são tanto para produto com esterilização terminal quanto para processos assépticos. E isso também é um ponto muito importante, porque essas informações, tá? A gente avalia a criticidade, né, do impacto de algum desvio, tá? Dependendo do tipo de produto e processo. Então, se eu tenho um desvio num produto que tem esterilização terminal, a gente vai ter uma criticidade. Se eu tenho um desvio num produto de processamento asséptico, eu tenho uma outra criticidade. Então, todos esses resultados são avaliados no final em relação à liberação de produto. Ok? Aí vai ser a decisão de ir ou não para o recall. Isso aí. Isso aí. Olha, trabalhei 34 anos, né, em indústria farmacêutica. Eu tive a sorte de não ter nenhum recall. Então, não brinca. Sim. Nossa, 34 anos. Então, o segredo seria o monitoramento ambiental ali próximo, bem perto, né? Ou não? Assim, sim. Treinamento do pessoal, porque assim, eu fico pensando numa área asséptica não pode nem respirar, né? Assim, é controlar tudo aquilo que pode causar um tipo de interferência na análise. Na análise, exatamente. Então, assim, mas bacana. Surpreso. Não, assim, avaliar o pessoal que trabalha nessa área, né? Ele tem que ter assim um treinamento exaustivo, sabe? Para ele ingressar dentro da área limpa, ele passa por uma avaliação de paramentação. Ele só pode entrar dentro da área limpa depois que ele se paramenta adequadamente, né? Você tem toda uma avaliação, ele passa por avaliações periódicas, ele passa por treinamento. Então, realmente assim. E eu trabalhei muito com processamento asséptico, né? Então, a gente tem que ter muita estratégia de controle de contaminação, entendeu? Porque o sucesso qual seria? Se a senhora dissesse assim, o sucesso desses anos todos que eu trabalhei, eu não tive um recall, qual seria, assim, a chave? Olha, eu digo que seriam as estratégias, né? Porque a microbiologia,
é uma ciência difícil, né? Então, eu falo que microbiologia é prevenção, você não pode deixar o micro-organismo entrar, né? Entendi. Então, assim, no passado, a gente encontrou um micro-organismo. Não havia identificação. Eu já fazia identificação. Por quê? Porque é importante, né? Porque você tem que se conhecer. Que micro-organismo é esse? Da onde que ele vem? É um micro-organismo da flora humana? Então, eu estou tendo problema. O meu operador ele está tendo falhas nas técnicas assépticas. É um micro-organismo de água. Então, eu posso estar tendo ali alguma coisa que está falhando, ou posso estar com algum problema de... Eu já vi, né, andando por aí, eu já vi, assim, contaminação de área limpa com micro-organismo de água. E aí, assim, fazendo tanta investigação, porque aí quando você tem uma contaminação, é muito difícil a investigação, descobrir qual é a causa raiz, né? E aí, quando a gente fez a identificação, que a gente descobriu que era um micro-organismo de água, a gente começou a fazer, né, uma investigação de ponta a ponta, pegando pedacinho por pedacinho. E aí a gente descobriu que tinha tido, durante as férias coletivas, uma manutenção dentro da área limpa e alguém, né, ao invés de fazer uma manobra em água para injetáveis, que é a utilizada dentro da área limpa, o cara colocou água potável. E aí foi carreando, entendeu? Foi para dentro da área. Mas a gente conseguiu, assim, descobrir. Então, eu acho que você tem que ter, assim, a prevenção realmente. A conscientização dos operadores é muito importante, né? Então, você tem que ter estratégias realmente de controle de contaminação. Você não pode deixar o negócio, o micro-organismo chegar lá dentro, entendeu? Então, é meio por aí. Ok? E aí, né, a gente tem que fazer a nossa análise de risco para a gente fazer todo o nosso programa de monitoramento ambiental. E como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz essa avaliação de risco? O que a gente tem que a gente deve estabelecer dentro dessa análise de risco? Os locais de amostragem é importantíssimo, tá? Então você tem que conhecer todo o seu processo, ver quais são, né, as partes críticas desse processo para você determinar, né, quais são os pontos de amostragem que são pertinentes, né, que você faça, né? Então, será que eu posso ter micro-organismo, né, durante o meu processamento? Qual vai ser o impacto? Então, dentro do grau A, né, que a gente tem processamento asséptico, a gente procura ver onde você tem maior exposição do produto, né? Você vem lá as ampolas, dando um exemplo, vem as ampolas, tá? Ela passa pela esteira, aí depois faz um invase, aí até chegar o fechamento, essas ampolas ficam abertas, então ali é um ponto crítico. Então você deve fazer um monitoramento ali naquela área, porque o teu produto ficou exposto, né? Se você tem uma máquina que faz muita turbulência, que pode gerar muita partícula, então ali também é um ponto crítico, tá? Então, esses locais de amostragem, né, eles devem ser, assim, muito bem desenhados para que você consiga, né, pegar uma contaminação nesses pontos, né? Partes da máquina, tá? Que você possa
Por exemplo, existem envases manuais. Então, olha a criticidade. Então, você tem que fazer esse monitoramento ali, né? Porque se você tiver uma contaminação, você sabe de onde que veio. Então, esses são pontos assim que a gente tem que prestar muita atenção. E é interessante, né, que quando a gente faça essa avaliação de risco, seja um grupo multidisciplinar. Então, tem que ter o pessoal de microbiologia, tem que ter o pessoal de engenharia. É importantíssimo que os operadores, aquele pessoal que faz, né, que está trabalhando ali, que conhece bastante o processo, é de muita importância que eles façam parte dessa avaliação de risco. É um meio também que eu possa fazer recuperação desses micro-organismos. Ah, mas é uma área nova, a gente nunca fabricou. E aí, então, a gente vai no escuro, né? E aí, depois, com o histórico, a gente vai melhorando, né, o nosso programa de monitoramento. E aí, para a gente fazer essa avaliação, né, de risco, a gente precisa conhecer muito do processo, a gente precisa conhecer o nosso produto final, a gente precisa conhecer as instalações, a gente precisa conhecer os equipamentos, a criticidade dos processos, todas as etapas, né? Todas as operações envolvidas, isso tudo, né, vai fazer que seja uma análise de risco rica, né, em detalhes, né, que a gente vai poder enxergar todas as criticidades daquele processo. Tá? Então, por isso que eu digo que é importante que seja uma equipe multidisciplinar e que todo o pessoal de produção, né, quem trabalha lá dentro, esteja totalmente envolvido nessa avaliação de risco. Quando a gente tem, né, uma área nova, a gente não tem ainda, né, um histórico. Então, a gente parte lá da qualificação. Quais foram os resultados que eu achei na qualificação? E aí a gente usa esses dados para a gente fazer o nosso programa de monitoramento, tá? Aí a gente também, às vezes, não tem, né? Como se for uma área nova, a gente não tem conhecimento da nossa microbiota, mas se a gente já tiver, é importante que ela também seja, entre nessa avaliação de risco. Uma coisa também muito importante é o estudo da visualização do ar, tá? Tanto para a gente saber os pontos críticos, como também verificar a técnica asséptica desses operadores. Esse teste é feito, a gente chama de teste de fumaça, tá? Que a gente faz esse teste durante, né, todo o processo, e ali você visualiza, né, quais são, né, porque eu tenho uma máquina que faz um turbilhonamento muito grande no ar, então eu vou enxergar isso, meu teste de fumaça vai mostrar, o meu operador, ele pega lá a ampola, abastece a máquina, muito rápido, né, com movimentos muito rápidos, então ele vai enxergar que ele precisa se movimentar mais lentamente, e isso é uma coisa que essa visualização para o operador é muito, muito importante, porque você diz para ele, olha, você não pode se movimentar, não pode ter turbilhonamento de ar, porque você pode causar geração de partículas, e você próprio, né, vai trazer a contaminação, e aí quando ele se depara vendo aquilo, né, a movimentação dele, ele percebe que ele precisa melhorar a sua movimentação e precisa melhorar a sua técnica asséptica. Então, e essas avaliações de risco, elas não são estáticas, tá? Elas devem ser revisadas regularmente, né, para você confirmar
a eficácia do teu programa de monitoramento ambiental. Porque se você mudou alguma coisa, então você vai ter que ir lá revisitar a sua análise de risco, você vai ter que fazer tudo novamente. A gente também escolhe o nosso meio de cultura nessa avaliação de risco. Então, a gente tem que ter meio de cultura que seja capaz, né, de recuperar os micro-organismos que estão no nosso ambiente. Normalmente, a gente usa o agar, caseína de soja, e para bolores e leveduras, né, a gente usa o agar saborô. A gente pode mudar esse meio? Pode, mas tem que ser validado. Tudo na indústria farmacêutica tem que ter validação, tá? Até o ar que a gente respira. E aí, essas amostras, né, depois que você faz a amostragem, elas são incubadas, tá? E num período, né, de 3 a 5 dias, a 20, 25 graus, quando você só usa o TSA, e depois elas são reincubadas a 30 a 35 por um período adicional de 2 a 3 dias para você ter recuperação de bactéria. E aí, se você tem algumas condições específicas, como eu falei, se você tem micro-organismo que você encontra anaeróbio, você vai ter que desenvolver um método, né? Você vai ter que colocar o meio de cultura que você consiga ter a recuperação desses micro-organismos anaeróbios. Esses meios, essas placas, né, de exposição, elas têm que ter, tá? Um inativante, como o Twin 80, lecitina, para você inativar aquele desinfetante que você usou dentro da área, porque senão você não vai encontrar, não vai ter recuperação de nenhum micro-organismo. Uma coisa importante também é que todas as placas utilizadas dentro das áreas limpas, elas devem ser embaladas dupla ou triplamente. Por quê? Porque você vai que nem uma casca de cebola, né? Você vai de uma área limpa mais suja, né? De um grau D. Eu peguei as placas, levei para o grau D. Aí, quando eu fui para o grau C, eu já tirei a primeira embalagem. Fui para o grau B, tiro a outra embalagem, até eu chegar no meu grau A, né? Com a minha placa dentro de limpeza conforme o grau da área que eu vou usar. Ok? Doutora Sandra, só retornando à questão do anaeróbio, eu fiquei pensando aqui, em que situação vem a suspeita do anaeróbio, né? Uma vez que você vai colocar se tiver a suspeita, porque assim, não tem essa pesquisa, eu entendi bem isso? Não tem essa pesquisa. Como é que é feito isso? Então, quando a gente faz a produção, né, de produto estéreo, a gente faz o teste de esterilidade do produto. Sim. Então, se você encontra, né, algum micro-organismo anaeróbio num teste de esterilidade, significa que você pode ter no ambiente. Entendeu? Certo. Mas Obrigada. Se você tem uma área nova, um produto, né, novo, que você ainda não tem um histórico, você não sabe. Sim. Entendeu? É difícil, tá? É bastante difícil, tá? Tá bom. E aí a gente tem, assim, qual é a maior frequência de micro-organismos dentro de uma área limpa? É o Staphylococcus hominis, o Epidermidis, o Micrococcus, bacilos licheniformes, bacilos espécies, algumas leveduras, às vezes bactérias gram-negativas, onde você tem lá a área de lavagem, tá? Às vezes você pode encontrar bolores, né, como o penicillium, aspergillus, cladosporium. E às vezes a gente tem micro-organismos aí que a gente nem espera, que são micro-organismos assim que vêm de matéria-prima, tá?
Eu compro matéria... Hoje, nem tanto, porque antigamente, assim, você comprava o pessoal de compras comprava uma matéria de um fornecedor X, mas aí depois ele encontrava um fornecedor Y, que era mais barato, aí a gente começava a usar, e aí, às vezes, a gente encontrava micro-organismos que não eram, né, não faziam parte da nossa microbiota. E aí a gente, às vezes, descobria que vinha dessa matéria-prima. E, às vezes, também de operador, tá? Às vezes tem operador que está com algum problema, né? De alguma doença, que ele nem sabe, e ele carrega, né, essa contaminação para dentro da nossa área limpa. E para a gente, uma estratégia, né, aí de controle de contaminação é o controle de qualidade dos meios de cultura, tá? Então, todos os meios utilizados dentro da indústria farmacêutica para qualquer análise, né? E não diferente para o monitoramento ambiental, antes de a gente usar esse meio, a gente faz o teste de promoção de crescimento. Então, como que é esse teste? A gente faz em todo lote preparado, internamente, ou se a gente compra a placa pronta, a gente também faz, tá? A gente desafia, né, esse meio de cultura com cepas que estão no compêndio, que é Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Bacillus subtilis, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, e a gente também inclui, se a gente já tem, né, uma cepa nossa, da nossa microbiota, a gente também inclui nesse desafio do meio de cultura, que esse meio de cultura é desafiado com um número, um inóculo menor que 100 unidades formadoras de colônia, tá? E a gente inocula, né, esse inóculo em cada meio de cultura, e a gente tem que ter uma recuperação de mais de que 50% desse inóculo, tá? Então, isso evidencia que a gente está... que o método, o meio de cultura, ele está válido, né? Ele é capaz de detectar baixa contaminação. E aí, como é que a gente lida, né? Já que a gente tem lá as nossas especificações, né? O quanto que no grau A eu não posso ter nenhuma contaminação, no grau B eu posso ter. Então, a gente precisa ter limites de alerta e limite de ação, tanto de partículas viáveis como não viáveis. E ele deve ser estabelecido como, né? Com base nos nossos resultados. Então, se a gente também está com uma área nova e a gente não tem histórico, a gente vai pegar os resultados lá quando a gente fez nossa área limpa e quando a gente fez a nossa qualificação. E de tempos em tempos, a gente tem que revisar, né? Através dos dados da nossa análise de tendência. Então, os limites de alerta e de ação, eles são baseados nesses históricos. Os limites de ação, eles são valores estabelecidos abaixo dos limites regulamentares e acima dos limites de alerta. Então, eu tenho aqui para o grau A, é ausência de crescimento. No grau B, eu tenho uma amostragem volumétrica de ar, que eu posso ter 10. Na placa de sedimentação, eu posso ter 5. Na placa de contato, eu posso ter 5. Na luva dos operadores, eu posso ter 5. Então,
eu vou fazer o meu limite, eu tenho que ter um limite de alerta, eu não posso esperar que eu entre no meu limite de especificação. Então, se eu estou trabalhando num grau A, eu tenho que ter uma área adjacente, pelo menos de grau B. Então, se eu estou num grau B, mas eu estou trabalhando, eu tenho um processamento asséptico. E aí, o meu limite de alerta, eu preciso que ele seja bem rígido. Então, eu vou colocar, se meu limite de alerta para amostragem de ar é 10, eu vou considerar, então, o meu limite de alerta 5 e o meu limite de ação 7. Porque é uma estratégia, né, de controle de contaminação. Lá atrás, no passado, a gente tinha um limite de alerta, normalmente se colocava metade, e o nosso limite de ação já era a nossa especificação. Então, muitas das vezes já não dava mais tempo, né, da gente tomar uma ação assim preventiva, porque a gente já estava passando dos nossos limites. Então, hoje, isso também, a gente que define, né, os nossos limites de alerta, os nossos limites de ação, conforme a nossa produção, né? O que a gente produz? É um medicamento de processo asséptico? É com esterilização terminal? Então, eu posso flexibilizar mais o meu limite de alerta, o meu limite de ação. E aí, até com os dados, né, da nossa análise de tendência, se eu estou sempre muito em cima do meu limite de alerta, eu preciso revisitar esse limite de alerta. E aí, se ele era 5, e eu estou sempre em cima ali de 5, eu posso diminuir esse limite de alerta, que é para eu também já começar a ter uma ação. Porque, assim, limite de alerta para mim já é uma ação, eu já tenho que fazer alguma coisa, porque eu já fico, né? Eu já ficava já com a pulga atrás da orelha, alguma coisa está acontecendo. A gente está falando de micro-organismo que cresce logaritmicamente. Então, a gente não pode dar munição para o bandido, né? A gente tem que cortar, não pode dar oportunidade, né? Então, cortar esse negócio pela raiz. Então, eu sempre fui muito crítica quanto a isso, entendeu? Que eu acho que isso aí é um ponto muito importante para a gente ter esse controle, né? A gente está com a nossa área sempre sob controle. E ter tempo, né, de tomar uma ação realmente. E aí, quando a gente tem níveis de alerta excedido, como eu falei, vai depender muito, né? Se o meu procedimento operacional, ele tem que descrever lá, né? Qual é a avaliação, o acompanhamento, se eu devo incluir, né, uma investigação, se eu vou logo fazer uma ação corretiva, depende, né? Porque se eu encontrar dentro do meu limite de alerta um micro-organismo que seja patogênico, eu tenho que tomar uma ação, mesmo que eu esteja dentro do meu limite de alerta. Então, assim, a gente tem que pensar como microbiologista. Eu estou no meu limite de alerta. Meu limite de alerta é 5. Eu estou dentro, mas quem é esse micro-organismo? Então, é muito importante que todos os micro-organismos encontrados sejam identificados, para que a gente possa tomar essa ação. E se for um micro-organismo esporulado? Eu vou ter que tomar uma ação muito rápido, porque vai ser muito mais difícil eu acabar com o micro-organismo esporulado. Então, eu tenho que pensar, né, o que eu tenho, se vai deteriorar, né, o meu ambiente, se eu vou precisar fazer uma desinfecção, uma desinfecção maior na minha área, uma coisa adicional, se eu vou... Enfim, então, limite de alerta, mas pensando microbiologicamente.
E aí, quando a gente tem limite de ação excedido, a gente vai fazer logo uma investigação. Qual é a causa raiz desse desvio, né? Como que aconteceu? E aí, a gente lá voltando, né, pensando, né, que micro-organismo é esse? Eu tenho que fazer uma avaliação do impacto potencial no meu produto. Então, se eu encontrei uma contaminação no meu lote 10, eu não posso pensar só no lote 10. Eu tenho que pensar também nos meus lotes. Então, qual foi o impacto? Será que eu já tinha essa contaminação? Porque nem sempre, né, a gente consegue recuperar todos os micro-organismos que estão dentro do nosso ambiente. São micro-organismos, às vezes, que são fastidiosos, que precisam de a gente não consegue recuperar tudo. Então, eu preciso fazer, tá, uma avaliação desse impacto potencial no produto que eu fabriquei naquele momento e em outros lotes que foram fabricados anteriormente. E aí eu tenho que fazer ações corretivas e preventivas eficazes. Então, eu só posso voltar com a minha área depois que eu descobrir a causa raiz, fizer uma ação corretiva e ter uma ação preventiva para que isso não ocorra mais. Certo. Doutora Sandra, a gente tem uma pergunta da Janaína Rodrigues, também, minha xará. Doutora Sandra, qual a melhor forma de fazer uma boa investigação de monitoramento ambiental, seguindo o guia da Anvisa e utilizando as tendências para avaliar as reincidências? Se a senhora for falar, a gente deixa para depois, se quiser responder agora. Então, primeiro que esse guia aí da Anvisa, ele foi obsoletado, ele não está mais, né, em vigor. E uma investigação, né, dessa causa raiz, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, o que pode acarretar contaminação dentro de uma área limpa. Tá? Ótimo, Janaína, vamos esperar. E aí a gente também, né, agora falando nas partículas não viáveis, que são aquelas partículas de 5 e 0,5, né? Que também a gente tem que estabelecer um programa, porque ela é muito importante para a gente ter um nível de controle dentro da área. Então, e a gente também tem que garantir, né? Elas são garante, né, que o ambiente ainda se encontra no estado de qualificado. E aí, novamente, né, o quadrinho com as especificações no grau A, no grau B, no grau C, no grau D. E aí, lá no grau A, a gente tem que fazer esse monitoramento de partículas durante todo o período de produção, né? Todo o período para a área no grau A, todo o período é crítico. E aí a gente tem que monitorar as partículas de 0,5 e 5. Então, é online o tempo inteiro. E tem os alarmes, né? Quando você sai desses níveis, né, que são excedidos, o alarme toca. E aí tem que ser investigado o que aconteceu. E toda a produção daquele momento, ela é separada, tá? Então, e os procedimentos também devem definir quais são as ações a serem tomadas, né, para a resposta desses alarmes. O que vai ser feito? O que aconteceu? Estou com um problema no meu sistema de ar. Então, a gente tem que ter também essa ação.
E também temos que ter, né, a ação também lá na parte de microbiana. E aí, lá no grau B, a gente também precisa de um sistema desse, né, semelhante, não é só para o grau A. Então, grau A e grau B, a gente precisa ter todo esse controle, tanto de partículas viáveis como não viáveis. E aí a gente entra no monitoramento ambiental pessoal de partícula viável. E aí o pessoal que trabalha lá, né, no grau A, que a gente não pode ter crescimento algum, esse monitoramento ele é frequente, tá? E a gente pode usar os métodos de placa de sedimentação, amostragem volumétrica de ar, luva de operadores e vestimenta, amostragem de superfícies com suaves ou placas de Rodak. Essas amostragens, tá? Quando a gente vai lá na nossa análise de risco, a gente também tem que pensar que essa amostragem ela não pode interferir, né? Ela não pode impactar no nosso fluxo de ar. Então, se eu penso em fazer uma amostragem, mas que eu percebo que se eu for fazer a amostragem, eu vou ter um impacto lá no meu fluxo unidirecional, eu tenho que fazer realmente uma avaliação. O que vai ser pior? Eu fazer essa amostragem ou eu não fazer? Se eu fizer essa amostragem, eu posso ter o risco de contaminação. Então, isso tem que ser avaliado lá atrás na nossa análise de risco. As superfícies, né? Todas as superfícies da sala limpa e dos equipamentos, eles devem ser monitorados no final da operação. A superfície da máquina, as agulhas de invase são importantes que sejam monitoradas. São 2 pontos assim bem importantes. E essas operações, esse monitoramento, ele deve ser feito mesmo quando não estiver ocorrendo fabricação. Vou ficar uma semana sem fazer, um mês sem fazer fabricação. Eu preciso continuar fazendo o meu monitoramento. Por quê? Porque eu posso ter uma incidência ali de algum tipo de contaminação. Alguém pode entrar, mecânico. Então, eu preciso, né, continuar fazendo. Não precisa ser na frequência que eu faço normalmente, mas eu preciso fazer. E antes que a área volte a operar de novo, eu também preciso fazer. Então, não é só quando a gente está realizando, né, a produção. A gente precisa também ter esse controle quando a gente também não está fabricando. Por quê? Porque as salas, né, associadas também, quando você está lá numa sala que fabrica o produto X, e eu não estou fabricando nas outras salas, mas eu também preciso continuar fazendo essas amostragens, porque eu posso ter uma contaminação de uma sala para outra, tá? E a amostragem de pessoal, ela deve ser realizada sem comprometer o processo. Então, quando for necessário a gente monitorar a vestimenta, né? Após intervenções críticas, essa vestimenta ela deve ser substituída antes de qualquer outra atividade na sala limpa. Então, eu tive um operador que fez uma intervenção lá e precisou mexer na máquina, no volume, e aí eu vou monitorar a vestimenta dele depois dessa intervenção, mas ele não vai poder continuar com essa vestimenta, ele vai ter que sair, trocar, né, de vestimenta para voltar
a sua atividade. Então, todo mundo do grau A e do grau B tem que ser monitorado. E essas operações aí, né, de manipulação manual, como eu disse, ela aumenta, né, o risco de contaminação. Então, a gente tem que dar um ênfase no monitoramento microbiano da paramentação do operador. E quais são os métodos de monitoramento microbiológico que a gente usa na indústria? A gente faz a amostragem ativa do ar, que a gente chama de amostragem volumétrica do ar, né, que quantificam bactérias e fungos que estão suspensos no ar e que circunda, né, o produto exposto. E essa metodologia ela é capaz de detectar suspensões homogêneas e durante todo o processo, tá? Mas esse procedimento ele não pode apresentar uma ameaça, como eu falei antes, né? Se eu vou entrar com equipamento, porque essa amostragem é feita por um equipamento, se eu vou entrar com esse equipamento lá dentro do grau A, será que essa amostragem ela pode me causar um problema de contaminação? Então, é uma coisa que a gente tem que ver lá na nossa análise de risco. Isso aí é um equipamento, tá, de amostragem volumétrica de ar. Ele amostra 1 metro cúbico de ar por 10 minutos. E aí a gente tem vários instrumentos, né, desses aí. E aí a gente precisa escolher um instrumento que esteja dentro, né, do nosso... O que eu vou fabricar, né? Então, qual é o instrumento que vai ser melhor para mim? Como é que eu vou escolher? Então, como é que vai ser essa amostragem? Quanto tempo eu vou precisar? Qual é o volume de ar que esse equipamento, né, permite? Tá? É 1 metro cúbico de ar? Então, tudo isso eu tenho que pensar, né? O método. Pode falar. Oi, doutora Sandra. E para impactar o menos possível esse equipamento, porque assim, vai ser necessário fazer, né, um monitoramento. Sim. Como que pode proceder para ter um impacto menor desse equipamento nessa área? Então, você tem que pensar, você está num grau A, esse equipamento ele pode ser de uso remoto? Já existe equipamento de uso remoto, né? Então, você pode ter esse tipo de equipamento, né? Quais as experiências que as pessoas têm desse equipamento, que o fornecedor vai te dar? O material desse equipamento, ele é compatível com esterilização, com desinfecção? Porque, às vezes, você compra um equipamento, porque o que a gente pensa logo, né? Você tem uma verba para comprar um equipamento. Então, você tem que comprar dentro daquela verba. Só que, às vezes, dentro daquela verba, esse equipamento ele não vai ser compatível com o seu processo. Se você precisar comprar um equipamento remoto, você vai ter que mostrar, né, para o seu gestor que você precisa desse equipamento e que você não vai conseguir comprar com aquela verba que você tem. Que talvez o gasto seja maior depois, né? Muito também, maior, né? Muito maior, né? Sim. Então, se tem equipamento que ele não é compatível, né? Que você tem que esterilizar a parte que você coloca a placa, né? Para fazer a amostragem do meio. E você precisa esterilizar. Será que ele compatível, né? Com a esterilização, com algum desinfetante? Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Entendi, e a outra obrigada. coisa muito importante nessa metodologia, e aliás, em todas as metodologias de monitoramento ambiental, é a desidratação do meio. É muito crítico, tá? A desidratação do meio. Se você
está com meio desidratado, você não vai ter recuperação de micro-organismo. Então, quando você for escolher esse equipamento, que você já vai ter lá 10 minutos, né? O equipamento puxando ar. Será que essa amostragem ela vai ressecar o teu meio? Então, a gente precisa validar esse equipamento. E você pode perguntar para o fornecedor, você tem a validação, né? De qualquer maneira, você vai ter que validar a metodologia. Todas as metodologias do monitoramento ambiental na indústria farmacêutica têm que ser validada, né? Então, o ressecamento da placa é, assim, um ponto muito crítico. O tempo, né, de amostragem é crítico, o transporte das placas, a incubação, que às vezes você tem uma incubadora que ela não tem, né, um fluxo, né, de ar, né? Antigamente as incubadoras elas não tinham, né, esse fluxo de ar, então ressecava muitas placas. Eu me lembro que tinha que colocar frascos com água, né? A gente colocava Becker dentro das incubadoras com água para não ter o ressecamento. Você deve ter pego isso, né, Janaína? Que você não pode ter o ressecamento do meio de cultura, né? Quando você abria a estufa, assim, o meio estava todo enrugadinho, você não conseguia nada ali. Então, hoje, a gente precisa, né, fazer essa verificação, tá? A gente tem um monitoramento com placa de sedimentação, né, que é bem conhecido, né, que ele detecta fungo, bactéria. E, no caso da indústria farmacêutica, a gente normalmente expõe essas placas 4 horas por turno. Mas essa técnica também tem que ser, esse tempo tem que ser validado, porque talvez eu não possa deixar 4 horas, porque o meu meio vai ressecar, e aí eu não vou ter a recuperação do meu micro-organismo. Então, dependendo lá do meu fluxo unidirecional, né, eu posso precisar deixar menos tempo, porque a minha placa pode ressecar com 4 horas. Então, tem que fazer validação a cada tempo, né? A cada 1 hora, 2 horas, para eu ter a certeza. Isso aí é muito pedido na hora de uma auditoria. Os inspetores pedem isso agora. Sempre que tem auditoria, eles pedem a validação das metodologias. Aí a gente tem o monitoramento de superfície, né, que são as placas de contato que a gente pressiona, né, por 10 segundos com uma pressão constante, e a eficácia da recuperação pode ser afetada pela técnica empregada, né? E a gente utiliza muito na amostragem de vestimenta, né? Então, essa técnica ela também tem que ser validada, tá? Quanto à recuperação. E não parece, não, a gente pensa que quando a gente faz essa validação, a gente se depara com muitas coisas que a gente nem imaginava que poderia acontecer. Às vezes a gente não consegue recuperar, entendeu? E aí a gente puxa os cabelos, né? Então, essas plaquinhas de contato aí, elas são importantes, né? Ela tem que ser abaulada para a gente poder friccionar, né? E o meio de cultura encostar naquela superfície que a gente quer fazer a amostragem. E aí a gente também tem a técnica de SWAB, tá? Que é uma técnica para a gente amostrar superfícies de difícil acesso. Às vezes a gente precisa fazer amostragem em tanques de fabricação, que lá no fundo, né, tem várias reentrâncias, e aí a gente precisa do SWAB para poder fazer essa amostragem. Lá nas máquinas de invase também, muitas das vezes a gente precisa dessa técnica para poder fazer a nossa amostragem assim, em superfícies de difícil acesso.
né? E aí esse swab também é transferido, né, para uma placa contendo meio nutriente. E a gente também precisa fazer a validação dessa técnica, tá? Então, a gente tem vários tipos de swabs, tá? No mercado, alguns muito bons, outros que não são de boa qualidade. E aí a gente só enxerga isso na hora que a gente faz a validação, né, de recuperação. E aí a gente vai falar monitoramento de pessoal, que é o mais difícil, que é você fazer um treinamento e conscientização desses operadores, tá? Então, você tem que pegar o operador que faz a limpeza, né? O operador que está lá na máquina, o operador que faz a amostragem, e a gente tem que mostrar para eles que eles são a maior fonte de contaminação. Então, é um trabalho bastante exaustivo e que precisa ser realizado de qualquer maneira e ter bons resultados para que a gente se sinta seguro, né? Que esse operador está fazendo toda a técnica asséptica correta, né? Se ele sabe se vestir, né? A paramentação dele é importante. Já começa na paramentação. Ele não pode, né, contaminar a vestimenta que ele usa lá dentro da área limpa, né? Então, a gente monitora normalmente o antebraço, o abdômen, capuz. Escolhemos, né, as áreas que a gente quer monitorar. Então, esse operador ele só vai para dentro da área limpa depois que ele consegue 3 monitoramentos, né, de vestimenta com ausência de crescimento. E se ele não conseguir, a gente treina, retreina, até que ele consiga, né? E aí, as luvinhas, né, também, que a gente faz o monitoramento, a gente pede para eles terem uma noção, a gente pede para eles, a gente faz a amostragem sem a limpeza das luvas e depois fazendo uma desinfecção, faz a amostragem dos dois e mostra para eles, né, o antes e o depois. Então, eles também conseguem ter essa visualização. E aí, todos os micro-organismos que a gente encontra no grau A e em grau B tem que ser identificado, tem que avaliar o impacto, né, desses micro-organismos na qualidade do produto. E aí, lá na área grau C e grau D, a gente também precisa também, né, fazer essa identificação para a gente conhecer, pelo menos, a área. Né? A gente só porque não estou trabalhando com processo asséptico, mas é importante. Isso também é uma estratégia de controle de contaminação, de você ter conhecimento da sua microbiota, mesmo no grau C e no grau D. E tem muitos lugares que já está fazendo até dos operadores. Né? Quando você encontra uma contaminação, um produto que não é estéril, você tendo a identificação desses micro-organismos, como é que o pessoal trabalha dentro da área, né? Mesmo fora de área classificada, é um estudo também muito valioso. E aí a gente tem a validação, né? A gente tem que fazer uma recuperação de pelo menos 70%. A gente coloca um inóculo, né, de 100 UFC, e a gente tem que recuperar pelo menos 70% desse inóculo que a gente usou. Então, para a gente ter eficiência, né, na recuperação dos métodos de amostragem escolhidos. Aí, se a gente tem um desvio, a gente tem que fazer a investigação. Essa investigação ela tem que ser imparcial e tem que ter uma base científica fundamentada. E aí a gente
começa fazendo uma revisão de toda a documentação da manutenção, da área, das amostragens, da sanitização, né, da área, a avaliação da qualificação do desinfetante utilizado. A gente tem que ter o teste da eficácia dos desinfetantes, que a gente chama de teste do cupom. Todos os desinfetantes, eles são avaliados, né, em cada superfície que a gente tem na área limpa. Então, se a gente tem inox, vidro, poliuretano, nós vamos ter que contaminar essas áreas, tá, com um nível alto de inóculo e passar o desinfetante, tá? E depois ver qual foi a recuperação. Então, eu tenho que baixar pelo menos para um desinfetante ser eficaz, eu tenho que baixar pelo menos 3 logs de bactéria, né? Do meu inóculo, e 2 logs para micro-organismos esporulados. Então, eu coloco um nível alto de inóculo, faço, né? Exponho coloco essa contaminação, né? Esse nível de inóculo lá, a gente chama de cupom, porque a gente pega uma amostra por exemplo, de inox de 5 por 5 polegadas, a gente contamina com esse nível de inóculo alto, contaminamos e colocamos o nosso desinfetante, esperamos um tempo de contato, que normalmente é de 10 minutos, depois colocamos esse cupom, né, no meio neutralizante e fazemos a recuperação. Então, o desinfetante ele tem que ser capaz de matar, né, 3 logarítmicos de bactérias vegetativas e 2 de bactérias de micro-organismos esporulados. É um teste assim, muito legal, muito bacana, que te dá um suporte, né? E aí, respondendo a pergunta, quais são os fatores, né, que normalmente são responsáveis pelos altos níveis de contaminação? Primeira coisa que a gente tem que pensar, no sistema de ar, no sistema de AVAC. Então, a gente vai logo ver se está tudo de acordo, se os filtros estão tendo manutenção, se estão sendo trocados conforme indica o fornecedor, se o teste de integridade dos filtros está sendo feito, se as trocas de ar estão de acordo, enfim, todas as utilidades, né? Se a temperatura saiu do controle, se a pressão diferencial, se a umidade, tudo isso são fatores, né, que pode ter altos níveis de contaminação. O comportamento dos operadores, né? Porque quando você identifica, você já tem assim um norte para onde você vai, né? Da onde está vindo esse micro-organismo? Se for um micro-organismo realmente ambiental, pode estar vindo lá do meu sistema de ar. Se for um micro-organismo, né, da nossa flora, é sinal de que algum operador teve alguma falha na técnica séptica. Pode estar vindo de alguma matéria-prima, pode estar vindo de um operador que esteja com alguma doença. Então, esses operadores eles têm que ser orientados que toda vez que eles estiverem com algum problema, né, de doença, eles devem comunicar e eles não devem entrar dentro de área limpa, tá? Então, assim, quando a gente detecta micro-organismos em áreas críticas, fora do limite, então a sua identidade ela deve ser identificada até o nível de espécie, justamente para a gente poder fazer essa investigação. E micro-organismos recorrentes, né? Se eu toda hora estou encontrando aquele micro-organismo, é porque eu tenho alguma fonte de contaminação ali. Então, eu tenho que parar a minha área, tá?
e fazer uma investigação bem profunda. E isso inclui pessoal de manutenção, pessoal de produção, pessoal de controle de qualidade. Todo mundo tem que estar envolvido nessa investigação, tá? E aí, para a gente aprovar, né, um procedimento de monitoramento ambiental, a gente precisa estar descrito lá como é que a gente vai deslocar o meio de cultura até a nossa área de amostragem, qual é o equipamento que a gente vai utilizar, deve ter um equipamento dedicado para amostragem dentro da área limpa, quem é o responsável pelo monitoramento, a descrição das técnicas que a gente vai utilizar, né, o método, as condições de incubação, os registros de resultados, a interpretação de resultados e as ações tomadas em eventos fora do limite. Então, isso tudo tem que estar dentro do nosso procedimento de monitoramento ambiental. E aqui, né, um exemplo de uma análise de tendência que a gente pode fazer tanto para os micro-organismos que a gente encontra dentro da nossa área, tá? A frequência, né? Quantas vezes ele apareceu, tá? E aqui também de partículas não viáveis, tá? De 5 a 0,5, quantas vezes apareceu, isso tudo tem que estar um estudo junto, né? Então, essa análise de tendência, ela é importantíssima, ela tem que ser revisitada sempre. O monitoramento ambiental, ele não é estático, é dinâmico, tá? Sempre temos que estar olhando para ele, né? Para um micro-organismo que a gente não tinha, de repente ele apareceu, por que ele está ali? Então, tudo isso é muito importante para que a gente tenha, né, todo o controle de uma área limpa. Bom, gente, foi muito rápido, é muito assunto e espero ter contribuído aí com o conhecimento aí para vocês. Agora, se vocês quiserem fazer alguma passeio do horário. Não passou, não. É excelente. É sempre, né, assim, indústria, monitoramento ambiental e indústria, monitoramento é um assunto que a gente tem sempre dúvidas, né? É um assunto extenso mesmo, não tem como simplificar, e a senhora simplificou toda uma indústria, né? Um conceito rapidamente, mas assim, a gente podia ficar aqui falando mais tempo sobre isso. Vou ver se tem alguma pergunta, porque eu sempre dou preferência aos nossos integrantes. A doutora Maria Lúcia fez um comentário, mas aí depois eu passo para a senhora, tá? Que é uma indicação de laboratório, então eu passo para a senhora no particular, tá, doutora Maria Lúcia? Obrigada a todos que participaram, a Janaína, a todos que estão aqui presentes, por enquanto não tem nenhuma pergunta, e assim, eu quero agradecer novamente, e eu tenho uma pergunta, né, assim, uma não, duas, deixa eu ver. Quando a senhora fala, rápido, quando a senhora fala do contato de superfície na vestimenta, né? Aí, se eu já tiver respondido, ok, falado durante a palestra, eu tenha perdido. Uma vez você valida uma vestimenta, curiosidade minha, tá? Você validou uma vestimenta. E aí você passa a comprar... É igual lote de roupa? A vestimenta é descartável para entrada... É isso que eu quero saber, dentro de uma indústria farmacêutica de medicamento. Ou não. Todas as vezes que chegar aquela roupa, você vai ter que fazer de novo a análise. Como que funciona na indústria de medicamento? Não, as nossas roupas, elas normalmente elas não são descartáveis, elas são lavadas, né? E esterilizadas, às vezes dentro da própria empresa, às vezes vai para uma outra empresa que faz esse tipo de serviço, aí a gente tem que qualificar esse fornecedor, né? E quando elas vêm, né,
desse fornecedor, ou quando nós mesmos fazemos internamente, a gente faz o teste, tá? Antes do uso. E a gente entendi. faz o teste no operador também. Depois que ele veste, veste a roupa, né? Faz a paramentação, a gente faz amostras, né? Na testa, né? No capuz, no antebraço, no abdômen, para ver se na hora que ele está se paramentando, se ele, por exemplo, se a roupa arrastar no chão, tem toda uma técnica, né? Para se vestir, sim. Na área limpa. Então, a gente faz, né? Com a placa de contato, essas amostragens no abdômen, na testa, no antebraço, e a gente faz nas luvas também. Então, assim, normalmente não se usa roupa descartável. Entendi. A roupa dentro da área limpa é uma roupa especial, não pode soltar fiapos, né? Então, é uma roupa especial, realmente. Entendi. É muito pouco tempo, então muitas coisas eu não pude falar. Não, sim. Fica convidada para retornar, tá bom? Para retornar. E outra coisa é a questão da luva, né? Fiquei curiosa, porque quando a gente associa, né, a questão clínica, e a gente teve um trabalho publicado, inclusive, do pó da luva, né, no laboratório clínico, quando a pessoa ia coletar a hemocultura, aquele pó fez uma contaminação no momento da coleta, então isso teve. E eu fiquei pensando assim, o rigor da luva, né, na hora da escolha desse fornecedor, né? Então assim, como é feito isso, né? Como você diz que uma luva não usa luva com talco, né? Com pó, não usa, e a gente usa 2 luvas. E cirúrgica. Luvas cirúrgica, estéreo, né? E a ideia das 2 seria por curiosidade minha também. Não, por quê? Porque nós usamos 2 luvas, porque quando a gente começa a se paramentar, a gente coloca uma luva. E aí, quando a gente acabou de se paramentar, que vai entrar na área limpa, como a gente já teve contato, a gente usa outra luva, coloca outra luva por cima, tá? Que está estéreo, que ainda não teve contato com nenhuma superfície. Nenhuma superfície. Isso. Entendi. E aí a gente passa o tempo todo lá fazendo desinfecção nas mãos, né? Que é uma coisa importante, que quando a gente dá o treinamento pro pessoal de área limpa, isso é uma coisa que fica muito... eles têm que ter isso no sangue, né? Tem que estar bem ali. Tá bom, então a gente vai encerrando, não teve nenhuma pergunta mesmo. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu quero dizer que o Marcos Vinícius teve um problema na internet, né? Ele saiu, não conseguiu retornar, né? Então, assim, o pessoal o fã-clube do Marcos Vinícius, né? Que a gente costuma dizer que aqui tem fã-clube, né? Então, assim, por isso que ele se ausentou, e eu quero agradecer a todos, tá? Que estão aqui assistindo conosco. Essa live vai ficar gravada. Quem desejar o certificado dessa live, é só encaminhar para a gente no privado o nome completo e o e-mail, que a gente tem aí um tempo, tá, para encaminhar esse certificado, mas em breve a gente vai encaminhar. E é isso, e eu gostaria de pedir licença, doutora Sandra, e falar para vocês sobre um livro da doutora Ilana Camargo. A doutora Ilana Camargo é uma pesquisadora, é uma professora na área clínica, e ela lançou esse livro agora recentemente, e quem tiver curiosidade, quiser o acesso a esse livro, é só encaminhar no privado também, no micromail, ou para o e-mail dela, tá? Que está aqui na tela para vocês falarem. Essa propaganda não é comercial, não tem ganho nenhum, só uma admiração
de uma profissional super capacitada, inclusive é uma das pessoas que é membro do BRCast na área clínica. Então, assim, é somente isso. Assim como eu tenho um orgulho muito grande de ter a doutora Sandra Moreno aqui e outros profissionais que já passaram aqui, praticamente todos, se não todos, que trazem conhecimento para a gente. Doutora Sandra, muito obrigada a todos vocês que estão aqui, só tem parabéns. E eu deixo o canal para a senhora fechar, dando uma mensagem, querendo dar algum recado, ou deixando um contato, o que a senhora quiser falar, tá bom? A senhora termina a live. Obrigada para todos, boa noite, doutora Sandra, obrigada. Então, quero agradecer mais uma vez você, Janaína, ao Vinícius, ao canal Micromeio, né, por ter me dado essa oportunidade, né, de estar aqui transmitindo conhecimento, e a todos que assistiram a live, né, se precisarem de alguma ajuda, tá? Podem me contactar, que eu estarei aqui à disposição para ajudar vocês, ok? Sem ser consultora, tá? Ajuda de verdade. Tá? E mas pode ser como consultora também. Então, assim, é muito enriquecedor estar aqui com vocês. Tá? Apesar de não fazer parte da análise clínicas, muita gente que deve ter assistido a live também, né? Não tem muito conhecimento de indústria farmacêutica, mas, assim, agradeço imensamente a todos que assistiram também, tá? E espero estar aqui outras vezes. Está convidada já, está anotado aqui já. O canal, na verdade, o canal Micromeio, não somente clínica, né? Ele tem abertura para todas as informações relacionadas à microbiologia de tintas, microbiologia de cosméticos, microbiologia ambiental, microbiologia de alimentos, microbiologia no geral. A gente ama, né, microbiologia. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei com a doutora Ilana. Eu vou divulgar o livro, né? Talvez, quem sabe, a gente não entenda, né, essa relação que a gente tem com a microbiologia, que quem faz microbiologia se apaixona, né, e fica assim, né, apaixonado pela profissão, né? Então, assim, ela conta no livro algumas coisas, alguma relação dessas reações que a gente tem, segundo ela, então me deu curiosidade de ler, e é isso que a gente está conversando aqui, né? Então, não é só microbiologia clínica, a senhora está super convidada na área da indústria, super bem representando a indústria aqui, então eu te agradeço mais uma vez. Tá bom. Pessoal, boa noite. Eu não quero terminar a live, vocês estão vendo, né, que eu não quero terminar, mas a gente precisa. Tchau, doutora Sandra Moreno. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau.